Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vamos orar e vamos receber a palavra de Deus. Irmão Júlio, ora aqui para nós. E orar para nós aqui. Senhor meu Deus, nesse momento chegou a hora da palavra do Senhor, que o Senhor venha usar o irmão para estar falando conosco nesse momento, que o Senhor venha também abençoar também os irmãos que estão nos escutando nesse momento, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Abram vossas Bíblias em Hebreus 11, cartas aos Hebreus. Cartas aos Hebreus, capítulo 11, versículo 23. 11, 23. Hebreus 11, 23. Amém? Finalzinho, irmão Júlio. Hebreus 11. Amém? A palavra de Deus fala assim: pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinham em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhe não tocassem. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Pela fé, só aqui podeis assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela fala para nós que através da fé que nós temos no coração, nós vamos enfrentando obstáculos que vão sendo colocados pelo próprio Deus, para que nós continuemos avançando na palavra de Deus. Ela conta a história aqui de Moisés, um homem que quando criança foi jogado no rio para que os crocodilos se alimentassem por ordem do rei do Egito, do faraó. Mas que Deus deu um livramento e colocou o próprio faraó para cuidar de Moisés, para alimentar Moisés, para ensinar Moisés a ler e a escrever e criar Moisés. Moisés teve uma oportunidade, uma escolha na vida, e ele preferiu escolher o caminho de dificuldade, porque Jesus fala que a porta que nós vamos chegar ao reino dos céus é a porta estreita, larga é a porta da perdição, porque na porta estreita temos que andar sobre as regras da palavra do Senhor, temos que andar sobre tudo aquilo que está escrito na palavra, acreditar com fé no coração que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. Quando Moisés cresce sendo criado por Faraó, ele já conhecia também a história do seu povo, porque Deus nunca deixa seu povo enganado.
A partir daquele momento que ele vê aquele povo dele sendo castigado, ele faz uma escolha em poder salvar aquela nação, em poder andar junto, não importando aquela dificuldade que ele ia ter. Ele não quis as coisas que Faraó estava oferecendo para ele. Ele preferiu andar no deserto com o mesmo sapato que não desgastava, com a mesma roupa que não desgastava, do que receber os benefícios do que o Egito estava beneficiando para ele, do que o Egito estava oferecendo para ele. Assim são grandes homens de Deus. Foi assim na vida do Senhor Jesus, em Lucas 4, quando o tentador o leva a um alto monte e fala: tudo me foi entregue e tudo lhe dou. E Jesus não quis, porque Jesus queria salvar a mim, a você e a cada um de nós. Por isso nós estamos aqui pregando essa palavra, porque a força que Jesus teve para pregar a palavra, para buscar esse caminho, se alimentar e nos mostrar o alimento, fala: se alimente da palavra, que vocês também chegarão aonde eu estou. Por isso que João 3, a palavra de Deus fala: você tem que morrer para o mundo e nascer para Cristo. O que acontece na vida de Nicodemos, quando ele vê aqueles milagres acontecendo com Jesus, através do Senhor Jesus Cristo, ele vai atrás do Senhor Jesus, não se importando com as outras pessoas que estavam perseguindo, querendo resposta. E a partir do momento que nós buscamos resposta ao Senhor, Ele nos dá toda a resposta, porque Ele sabe sempre o que é melhor para mim, e o que é melhor para você, e o que é melhor para nós. Moisés, a partir daquele momento que cresce, ele tenta fazer da maneira dele, quando ele mata um dos soldados que estava batendo no seu povo, querendo fazer a sua própria justiça. Mas lembra que quando nós andamos com Deus, é Ele que nos direciona, é Ele que nos dá o seu caminho. Às vezes, na maioria, o caminho aquele que Ele quer que a gente sigamos, que a gente percorramos esse caminho, sempre vai contra aquilo que a gente quer. Porque nós aprendemos a querer as coisas para ontem, e na palavra de Deus tem o tempo certo, o momento certo, determinado por Ele, para que a gente receba aquilo que de melhor Ele tem para cada um de nós. Em Salmo 1 fala que a árvore plantada à ribeira, ela vai dar o fruto na estação certa, e nos momentos de sequidão, nos momentos de ventania, as suas folhas sempre vão estar verdes, porque ela está sob a água da vida. Assim somos nós. Por isso que Moisés foi tirado do Egito, colocado no deserto, aprende a palavra com seu sogro Jetro. A partir daquele momento, ele começa a entender os propósitos de Deus e a maneira que Deus trabalha em cada um de nós, no seu caminho. Requer tempo e força de vontade. E acima de tudo fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Quando Moisés acha que já não era mais aquele escolhido a qual o povo, quando aconteceu tudo o que aconteceu na vida dele, com certeza o povo disse: é diferente, Deus está com ele. Mas quando o tempo começa a demorar para que as coisas aconteçam à nossa maneira, lembre que é a nossa maneira, porque a maneira de Deus sempre estará no tempo certo e no momento certo de acontecer. Quando Moisés já começa a ficar fraco, a já não acreditar mais que poderia salvar aquele povo, que não poderia mais salvar aquele povo das garras do faraó, ele tem um encontro com a sarça ardente no deserto, e o Senhor começa a falar com ele. Assim é no meio de nós. Às vezes nós começamos uma caminhada e nós já queremos que Deus já fala direto conosco, mas requer um tempo para você ter intimidade com Deus, requer um tempo para você ter conhecimento de quem é Deus na sua vida. Se você olhar em Jó, no livro de Jó, a palavra de Deus fala que Jó era temente a Deus, ele tinha tudo, ele fazia sacrifício para os seus filhos, porque os filhos não estavam provavelmente andando no caminho da palavra, mas ele era uma pessoa íntegra e uma pessoa justa.
Mas ele só vai ter o conhecimento de quem é Deus na vida dele quando ele começa a passar por sofrimentos, por perdas, e mesmo assim ele continua com a fé intacta no seu coração. É lógico que quando momentos difíceis vêm na nossa vida, a gente clama a Deus, porque é assim que nós conversamos com o Senhor. É assim com que Ele faz com que nós olhamos para o alto e nós começamos a falar: Senhor, me ajude, Senhor, socorre, Senhor, nos fortaleça nesse momento difícil. Foi assim com o povo egípcio, com o povo judeu, quando saiu para o deserto. Quando não tinha o alimento, aquele povo começa a clamar com Moisés, porque Deus tinha tirado eles para passar fome naquele lugar. Porque eles ainda não tinham intimidade. Se você tiver intimidade com Deus, você sabe que Ele tem sempre o melhor para cada um de nós. Quanto maior as dificuldades que nós passamos, maior a bênção que nós vamos receber lá na frente. Lembra disso? Esse é o propósito de Deus, é você continuar firme, avançando, onde muitas pessoas que não têm Deus no coração recuam. O povo de Deus continua andando para frente. É assim que Ele faz nas nossas vidas. Por isso Moisés, quando tem um encontro na sarça, ele ouve a voz do Senhor, e quando ele fala para Deus que ele não estava pronto, que ele não estava preparado, o Senhor falou assim: agora que você está, porque agora você não confia mais em você, agora você confia em mim, porque sou eu quem faz o milagre no meio de vocês. Amém? Em Mateus 26, a palavra de Deus fala assim, Mateus 26, 14. Mateus 26, 14. Então um dos 12, chamado Judas Iscariote, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: que me quereis dar e eu vou lhe entregarei? E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. E desde então buscava oportunidade para entregar Jesus. Tudo depende de você, tudo depende de mim, tudo depende de nós. Deus nunca obriga ninguém a fazer nada. É por isso que a obra de Deus é tão maravilhosa, porque você vai caminhar nesse caminho por amor àquilo que Ele já fez por cada um de nós. Quando nós olhamos e vemos que hoje nós temos a plena liberdade, não somos mais pessoas cativas pelo mundo, nós não somos mais cativos pelos vícios, pelas drogas, pela prostituição, por tudo. Nós somos livres porque nós estamos sob a palavra de Deus. Porque nós escolhemos esse caminho ao qual o Senhor nos mostrou. Quer andar nesse caminho? Eu estou com vocês. Judas Iscariote foi um dos 12 discípulos do Senhor Jesus Cristo. Ele fez milagre junto com eles. Ele ouviu a palavra do Senhor Jesus com eles. Quando o Senhor Jesus andou sobre as águas, Judas estava lá. Quando o Senhor Jesus Cristo cura cegos, coxos, ele também estava lá vendo os milagres. Quando Jesus Cristo manda Lázaro sair, depois de 4 dias que já estava morto, ele viu os milagres acontecendo, mas ele não quis. Ele procurou buscar coisas materiais, ele não conseguiu abrir o coração de verdade para o Senhor Jesus Cristo entrar no coração dele. E o que é mais maravilhoso é que o Senhor Jesus tenta falar de todas as maneiras para ele. Quando eles estão reunidos na ceia, que Jesus fala: um de vós vai me trair, e ai daquele que trair o Filho do Homem. Avisou ou não avisou? E deu todas as oportunidades, igual Ele dá as mesmas oportunidades para nós. Só que a diferença é que nós somos verdadeiros e nós queremos beber dessa água da vida. Não importa se 40 anos teremos que andar no deserto, porque isso é ter fé. Fé é você ter uma caminhada de dificuldade, mas continuar sempre andando para frente, aprendendo, crescendo. Foi assim na vida de grandes homens que andaram com Deus. Foi na vida de Jacó, foi na vida de Abraão, quando ele nem sabia para onde ir, quando Deus falou: saia da tua parentela para uma terra que eu lhe mostrarei. Ele acreditou de verdade, é ter fé no coração. Ele fez uma escolha igual a que nós estamos fazendo aqui reunidos, não importando com as pedradas que nós vamos levar, porque quem defende nós é Deus, e aí a briga é feia. Por isso nós estamos aqui reunidos, sob
essa palavra do Senhor. E continuaremos sempre andando para frente, assim como esses grandes homens andaram. Você já imaginou, depois de 20 anos que Noé estava construindo a arca, se no começo as pessoas falaram, para de construir que não vai acontecer nada, e quando estava 20 anos, que não acontecia a chuva que estava prevista, aí que as pessoas tentavam desacreditar, porque o maligno, ele tenta sempre desacreditar você, a mim, a nós, para nós não continuarmos avançando. Mas lembra que Deus sempre fala dentro do nosso coração, continua que eu estou com cada um de vocês. Foi por isso que ele construiu a arca. Se ele não tivesse construído aquela arca sob aquela dificuldade, hoje nós não estaríamos aqui pregando essa palavra e acreditando também, porque Deus não deixa o seu povo enganado, e ele fala com cada um de nós aqui. É só prestar atenção na voz do Senhor. Por isso, Noé termina a construção. Quando ele termina de construir a arca, o dilúvio veio. Olha que maravilhoso, quer fazer a obra de Deus. Então, quanto mais tempo nós vamos andando e nós vamos continuando nessa caminhada e crescendo, maiores vão vir as dificuldades e as lutas, mas Deus sempre vai estar junto conosco, não é? No meio, dentro do nosso coração, para que nós continuemos avançando, não importando com as dificuldades que virão. Glória a Deus. Daniel, glória a Deus, aleluia. Amém. Em Daniel 3, nós nunca passamos por essa dificuldade aqui de Daniel 3, Daniel 3:20, e ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército, que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego, para os lançarem no forno do fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com suas capas e seus calções e seus chapéus e suas vestes, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. O fogo estava tão quente, tão aquecido, que mataram as pessoas que estavam empurrando Sadraque, Mesaque e Abednego lá para dentro. Olha o propósito de Deus. Uma nação que tinha desobedecido a palavra do Senhor, através dos seus reis, que estavam andando sobre as concupiscências, a soberba e tudo aquilo, e pararam de dar o verdadeiro valor à palavra de Deus. Aí o Senhor manda profetas falarem com eles, Isaías, Jeremias, todos esses grandes homens, e eles não davam moral, não davam ouvido, porque estavam cegos, surdos para a palavra do Senhor. E o Senhor vai e os lança no cativeiro, e avisa antes que eles iam ficar 70 anos nesse cativeiro. Mas olha o que é maravilhoso, quando Nabucodonosor pega esse povo e fala para eles adorarem sua estátua, o Senhor vai e mostra para ele que aquele povo ia ficar cativo lá na Babilônia, mas aquele povo ia continuar adorando a Deus, porque o Deus verdadeiro é esse mesmo Deus que nós servimos hoje. É Ele realmente quem faz milagres. Por isso nós temos a nossa fé intacta no nosso coração e continuamos avançando no meio das dificuldades. E quando Sadraque, Mesaque e Abednego é lançado no forno, porque não adoraram a Nabucodonosor, a palavra de Deus fala que Nabuco olha, e quando ele olha ele fala, não jogamos 3 lá dentro? Sim. Então por que tem 4? E um tem a semelhança de filho dos deuses. A partir desse momento, ele vê quem é o Deus verdadeiro, porque quando você caminha com Deus de verdade, você vê milagres, assim como nós temos visto, não importando com as dificuldades que vierem. E Ele nos protege verdadeiramente. Ele anda junto conosco no meio dessa dificuldade. É por isso que a palavra de Deus falando, estiver 2 ou 3 falando em meu nome, lá eu estarei no meio de vocês, protegendo vocês. E quando acontece esse milagre na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, toda aquela nação que foi cativa, que estava lá na Babilônia, fica sabendo e ainda continua com a esperança no coração, porque sabe que um Deus verdadeiro está ali no meio daquele povo,
protegendo, e que tudo aquilo que aconteceu, porque eles foram desobedientes à palavra, porque tivesse sido obediente, não teriam sido cativos. Então, mesmo na desobediência, o Senhor ainda se manifesta no meio daquele povo e ainda fala para Nabucodonosor: esse povo está aí porque eu coloquei para você cuidar deles. 70 anos. E para finalizar, em Gênesis 37, a palavra de Deus fala assim, Gênesis 37, 23. Gênesis 37, 23. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José e a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, que seu pai tinha lhe dado. E tomaram-no e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão e levantaram os olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamos e mirra, e iam levar isso ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá em que matemos a nosso irmão e escondamos a sua morte? A partir desse momento, os próprios irmãos de José, com inveja, com maldade no coração, essa qual nós também tínhamos antes de conhecer a palavra, continuamos, mas agora com a palavra de Deus nós aprendemos a ser transformados de fé em fé, de glória em glória. José passa por essa dificuldade, é tirado de sua família pela sua própria família, que eram seus irmãos, é vendido, e eles quase o matam. Mas quando Deus tem um propósito no meio de nós, quanto maior as dificuldades que nós enfrentarmos, maior será a riqueza que Ele vai nos entregar lá na frente. Porque Jesus, Ele falou: se perseguiram a mim, vão perseguir a vós também, por causa do meu evangelho. Então, se estão perseguindo a nós, glória a Deus por isso, porque a palavra está sendo pregada e a palavra é verdadeira. Através dessa palavra, pessoas também vão se render aos caminhos do Senhor. José passa por todas essas dificuldades, mas você não vê hora nenhuma, nem momento nenhum, José desacreditar de todo o sonho que Deus tinha dado para ele. Porque quando nós andamos com Deus, os nossos sonhos se tornam realidades, porque os nossos sonhos se tornam os mesmos sonhos que o Senhor tem para cada um de nós, que é a vida eterna. E quando nós andamos nesse caminho, nada pode mudar os planos do Senhor. Foi assim na vida desses grandes homens que atravessaram desertos, com as mesmas roupas, porque preferiram valorizar aquilo que Deus tinha do que aquilo que o Egito tinha. Assim também foi na vida de José. José, mesmo colocado dentro do Egito, continuava valorizando aquilo que Deus tinha para ele. Mesmo colocado no cárcere dentro do Egito, José continuava ainda acreditando em Deus, porque sabe que Deus tem sempre o melhor para nós. E se às vezes passamos por dificuldade, é porque a bênção é maior do que nós imaginamos. Amém? Por isso eu agradeço essa rica e maravilhosa oportunidade. Que essa palavra venha ficar no meu, no seu, no nosso coração, e que nós continuemos a crescer em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Então vamos colocar de pé, vamos unir a nossa fé nesta noite e vamos estar orando pelos pedidos de orações. Aleluia. Vamos estar orando nesta noite pela vida do nosso irmão Paulo Divino, Dalva, André, Denise, Miguel, Rafael e Felipe.
Vorico e Mirna, Elisângela e Catarina, Amanda, Anielen, Genésio e Clarice, Zé Maria, Antônio e Terezinha, Jamile, Ailton e Nazaré, Vicente e Valdice, Nathalie, Caio, Aline e Alice, Terezinha, Ana Paula, Elisiane, Luciane, Wellington, Vera, Fabiana, Frederico e família, Benedito e família, o Anderson, Valdete, Augusto, Valdeci e famílias. Amém? Levanta sua mão para o céu nesta noite e vamos unir a nossa fé. Nós sabemos que o Senhor é um Deus onisciente e onipresente. Soberano Deus, eterno Pai, nós levantamos a nossa mão para o alto, de onde vem o nosso socorro, e unimos a nossa fé para apresentar cada nome, ó Pai, que foi citado diante da Tua presença nesta noite, cada nome que está escrito neste caderno, que o Senhor venha de encontro, ó Pai, a cada vida nesta noite, trazendo a paz, trazendo o refrigério do Senhor, trazendo a cura, a libertação, a transformação, ó Pai, nós te clamamos nesta noite. Papai querido, alcança com as bênçãos sem medidas do Senhor, alcança, Senhor, com os livramentos do Senhor sobre cada vida nesta noite. Papai querido, também apresentamos os irmãos que não puderam vir, que o Senhor venha alcançá-los da mesma forma, alcançá-los, ó Pai, com as bênçãos do Senhor. Papai querido, abençoa, Senhor, os nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente, do fundo. Abençoa, Pai, todas aquelas pessoas que têm perseguido a Tua obra, porque a Tua palavra nos diz que nós temos que amar os nossos inimigos, e a nossa luta não é contra a carne, e sim contra os principados. Que o Senhor venha alcançar com a libertação, com a cura, com a transformação do Senhor. É o que nós te pedimos nesta noite, e que a paz do Senhor venha estar sobre a Tua igreja, que nós venhamos voltar para casa, debaixo das Tuas mãos santas e poderosas, em nome de Jesus. Estendam as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém, glória a Deus.